Bem-vindo ao canal Clássicos de Mistério e Suspense. Se você é apaixonado por tramas intrigantes, crimes impossíveis e o brilhantismo de Agatha Christie, está no lugar certo. Publicado em 1928, o romance O Mistério do Trem Azul nos apresenta um dos crimes mais intrigantes investigados por Poirot. Seria este apenas um roubo frustrado ou algo muito mais sinistro? Com seu brilhante raciocínio, Poirot entra em ação para conectar as pistas e revelar uma verdade surpreendente. E agora, está na hora. Vamos começar. O Mistério do Trem Azul, de Agatha Christie. Era quase meia-noite quando um homem atravessou a Place de la Concorde, envolto em um elegante casaco de pele que mal escondia sua figura franzina e insignificante. Com uma aparência de rato, ele parecia inofensivo e irrelevante, mas essa impressão era enganosa. Na verdade, ele desempenhava um papel crucial em um império onde os ratos governavam. Esse homem, Boris Ivanovich, tinha negócios urgentes a tratar nas sombras de Paris, longe dos olhos da embaixada que aguardava seu retorno. Após atravessar o Sena, ele chegou a um bairro decadente e subiu até um apartamento no quarto andar. Lá, foi recebido por Olga Demirov, uma mulher de aparência marcada por traços estrangeiros e um rosto mascarado por maquiagem. A tensão entre eles era palpável. Boris espiava pela janela, desconfiado de dois homens na calçada. Olga o tranquilizou, mas ele continuava ansioso. A conversa revelou um misterioso pacote escondido na lareira, protegido de buscas anteriores. A chegada de um americano pontual trouxe mais suspense à cena. O homem, robusto e determinado, examinou o pacote com atenção antes de entregar um maço de notas a Boris. Quando o americano saiu, ele foi seguido por duas sombras furtivas. Olga, no entanto, expressou confiança em sua segurança, acreditando que a inteligência do homem garantiria sua sobrevivência. Após uma breve troca sobre dinheiro e arrependimentos, Olga chamou a atenção para outro personagem, um homem elegante com cabelos brancos, visto caminhando pela rua. O homem caminhava calmamente pelas ruas de Paris, indiferente ao mundo ao seu redor. Seu ritmo era descontraído, mas atento, pois em um momento ele parou abruptamente ao ouvir um som que poderia ser um tiro. Com um leve sorriso, ele continuou seu percurso até chegar a uma cena movimentada. Dois criminosos apaches haviam tentado atacar um americano, mas foram repelidos por sua habilidade com uma arma. O homem de cabelos brancos, imperturbável, seguiu em frente, atravessando o Sena e alcançando uma região mais rica da cidade. Ele parou diante de uma loja discreta de antiguidades, conhecida como propriedade de De Papopoulos, um comerciante de reputação internacional. Após tocar a campainha, foi atendido por um criado de aparência sombria, que o levou ao encontro do proprietário. Antes de entrar, o visitante colocou uma pequena máscara de cetim preto, ocultando seu rosto. Monsieur Papopoulos era um homem imponente, com uma barba branca que reforçava sua aura de dignidade e refinamento. Apesar de sua aparência venerável, ele era conhecido por sua discrição em transações que frequentemente envolviam a elite europeia e segredos perigosos. O visitante, identificado como Monsieur le Marquis, desculpou-se pela hora tardia, mas rapidamente foi ao ponto. A tentativa de ataque ao americano havia falhado, mas ele garantiu que o plano alternativo não falharia. A conversa foi repleta de nuances de tensão e desconfiança disfarçada, com Papopoulos e o misterioso visitante medindo palavras. Ao se despedir, Monsieur le Marquis reforçou que o antiquário deveria garantir que seus preparativos fossem impecáveis. Após sua saída, Papopoulos dirigiu-se a outra sala, onde encontrou Zia, sua filha, escutando a conversa através da porta. Zia era uma mulher de beleza marcante, de porte imponente e olhos penetrantes.
Ela comentou com curiosidade sobre o visitante mascarado, destacando seu excelente francês e o formato peculiar de sua cabeça, que parecia ser causado por uma peruca. Pai e filha trocaram olhares cúmplices e um sorriso sutil, deixando no ar a impressão de que ambos compreendiam mais do que revelavam. Rufus Van Alding atravessou as portas giratórias do Savoy com a confiança de um homem acostumado ao poder e ao respeito. No balcão de recepção, o atendente o cumprimentou com deferência, informando que tudo estava em ordem e que seu secretário, Major Knighton, já o aguardava na suíte. O milionário acenou brevemente e seguiu para o elevador, segurando uma carta recém-recebida. Ao reconhecer a caligrafia feminina no envelope, seu semblante endurecido suavizou-se, revelando um raro sorriso. Na suíte, Knighton organizava a correspondência com eficiência. Assim que Van Alding entrou, o secretário o saudou com entusiasmo. O milionário respondeu com sua habitual sobriedade, mencionando que sua viagem a Paris fora satisfatória, mas sem grandes destaques. Enquanto Knighton organizava os papéis, Van Alding permaneceu indiferente às questões de negócios. Havia algo mais importante em sua mente. Ao abrir a carta, seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão severa. Seus olhos analisaram rapidamente o conteúdo e a tensão em seu rosto cresceu. Ele murmurou algo inaudível e começou a caminhar pelo quarto, claramente perturbado. Knighton, discreto, fingia concentrar-se na correspondência. Finalmente, Van Alding anunciou que iria visitar sua filha, Ruth, ignorando quaisquer chamadas ou compromissos. Antes de sair, o milionário parou, como se tomado por um impulso. Ele tirou do bolso um pacote embrulhado em papel pardo e, com um gesto casual, revelou uma caixa de veludo vermelho. Ao abri-la, mostrou ao secretário uma coleção deslumbrante de rubis, com uma pedra central que irradiava uma intensidade quase sobrenatural. Era o coração de fogo, uma joia impecável e de valor incalculável, que outrora pertencera a Catarina da Rússia. Knighton ficou estupefato, impressionado pela grandiosidade da peça e pela simplicidade com que Van Alding a tratava. Para o milionário, os rubis eram apenas um presente para sua filha, uma tentativa de trazer um momento de alegria à sua vida. Contudo, ele sabia que riqueza e joias não podiam resolver os problemas de Ruth, especialmente seu casamento infeliz com o imprevisível Derek Kettering. Com um suspiro resignado, Van Alding embrulhou novamente o presente e guardou-o no bolso. Ele deixou claro que, apesar de seu poder e fortuna, o que realmente desejava para sua filha era algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: felicidade. Com um aceno final para Knighton, ele deixou a suíte, sua mente já focada no próximo encontro com Ruth e no impacto que o coração de fogo poderia ter em seu destino. Ruth Kettering vivia em uma elegante residência em Curzon Street. Quando seu pai chegou, foi recebido calorosamente, mas com um tom de urgência. Ruth, uma mulher de 28 anos de presença marcante, relatou as tensões de seu casamento com Derek Kettering, um homem negligente que frequentava a companhia de uma dançarina chamada Mirelle. Seu desespero era evidente, e ela buscava apoio no pai. Van Alding, com sua personalidade direta e pragmática, sugeriu uma solução definitiva: o divórcio. Embora relutante a princípio, Ruth acabou concordando. A conversa revelou um retrato de seu casamento infeliz e o erro de seu pai ao permitir essa união. Van Alding enfatizou que Derek a havia escolhido apenas pelo dinheiro, mostrando sua determinação em proteger a filha de mais sofrimento. Para aliviar o clima, Van Alding entregou a Ruth um presente especial: o deslumbrante colar de rubis, a lendária joia Coração de Fogo. Ruth, encantada, admirou as pedras preciosas, ignorando a história de tragédias que o colar carregava. Apesar da beleza do momento, a sombra das dificuldades conjugais pairava sobre eles. Antes de partir,
Van Alden aconselhou Ruth a deixar os rubis no banco, temendo que ela pudesse ser roubada. Ele também mencionou um incidente em Paris, no qual enfrentou apaches armados para adquirir as joias, destacando sua coragem e determinação. Após despedir-se, voltou ao Savoy com planos claros: contatar o misterioso Sr. Gobi e encontrar Derek Kettering, intensificando os preparativos para resolver a situação de sua filha. Apesar da aparente aceitação de Ruth ao divórcio, Van Alden sentia uma inquietação inexplicável, como se algo estivesse sendo ocultado por ela. Logo após um café da manhã modesto, Rufus Van Alden recebeu Mr. Gobi, um discreto e eficiente coletor de informações. O milionário instruiu Gobi a investigar completamente o genro, Derek Kettering, antes do início de um processo de divórcio. Com uma promessa de resultados rápidos, Gobi saiu, deixando Van Alden confiante na capacidade do homem. Mais tarde, Derek Kettering chegou ao Savoy para se encontrar com o sogro. Embora sua aparência e charme pudessem mascarar sua natureza, a conversa revelou sua arrogância e desprezo por Ruth. Derek sugeriu que Ruth esperasse o falecimento iminente de seu pai, Lord Leconbury, para aproveitar os benefícios de ser lady da propriedade. O cinismo e as insinuações de Derek deixaram Van Alden furioso, mas também intrigado, especialmente quando Derek mencionou franqueza entre pai e filha antes de sair. Desconfiado, Van Alden decidiu visitar Ruth. No caminho, cruzou com um homem que parecia vagamente familiar, mas só mais tarde reconheceu como o Conde de La Roche, um golpista que já havia enganado Ruth anos antes. Durante a conversa, Van Alden confrontou a filha sobre o homem, que aparentemente estava de volta em sua vida. Ruth, nervosa, defendeu Armand, insistindo que ele havia mudado e sempre a amara, mas seu pai não aceitou suas justificativas. Indignado com a ingenuidade de Ruth, Van Alden lamentou profundamente as escolhas da filha. Derek Kettering, abalado após seu encontro tenso com Rufus Van Alden, buscou consolo no luxuoso apartamento de Mirelle, uma dançarina exótica de charme singular e ambição evidente. Ela o recebeu em meio a um cenário cuidadosamente montado para destacar sua beleza e excentricidade. Apesar de seu comportamento descontraído, Derek estava visivelmente preocupado, e sua visita logo se tornou uma troca de confissões e estratégias. Mirelle, pragmática e astuta, rapidamente compreendeu a gravidade da situação. Van Alden queria que Ruth iniciasse o processo de divórcio, algo que ameaçava financeiramente Derek. Quando Derek perguntou se Mirelle permaneceria ao seu lado caso ele perdesse tudo, sua resposta evasiva confirmou que sua lealdade era condicionada a conforto e riqueza. A conversa tomou um rumo sombrio quando Mirelle mencionou os lendários rubis Coração de Fogo, recentemente adquiridos por Van Alden como presente para Ruth. Fascinada pela joia e ciente da fortuna da esposa de Derek, Mirelle insinuou que uma morte súbita resolveria todos os problemas. Derek rejeitou a ideia com ironia, mas as palavras da dançarina ecoaram em sua mente. Mirelle revelou ainda mais. Ruth estava envolvida novamente com o Conde de La Roche, um homem que Van Alden já havia afastado de sua vida no passado. Segundo Mirelle, Ruth planejava encontrar o Conde em Paris, sob o pretexto de uma viagem à Riviera. Derek ficou abalado com a possibilidade de expor esse segredo, percebendo que poderia usá-lo para pressionar Ruth. Com raiva e confusão, Derek deixou o apartamento de Mirelle abruptamente, mas as palavras da dançarina continuaram a ecoar. Mirelle permaneceu no divã, rindo suavemente. Catarina Gray, uma mulher de 33 anos, recebeu uma carta de Mary Ann Harfield, uma parente distante da falecida senhora Harfield, para quem Catarina trabalhou como acompanhante por 10 anos. A carta, disfarçada em tom cordial, insinuava que o testamento de Mrs. Harfield, que deixava sua fortuna para Catarina, era inválido. Catarina, no entanto, não se abalou.
Após a leitura, Catarina abriu outra carta, que revelou a magnitude de sua herança. Um montante acumulado ao longo dos anos que a tornava extremamente rica. Surpresa, mas mantendo sua característica calma, Catarina recebeu os parabéns do médico local, Dr. Harrison, e de outros conhecidos da vila. Catarina decidiu que deixaria St. Mary Mead e começaria uma nova vida, primeiro em Londres e depois viajando para o exterior. Apesar de sua serenidade, ela admitiu querer estar no meio de coisas emocionantes, mesmo que apenas como espectadora. Ao visitar uma conhecida idosa antes de partir, ouviu conselhos inesperados sobre como administrar sua fortuna e até sobre seu potencial para casamento, destacando os preconceitos e julgamentos sociais da época. Quando Catarina finalmente deixou a vila, metade dos moradores foi à estação para se despedir, evidenciando o impacto positivo que ela havia tido na comunidade. A partida de Catarina marcou o início de uma nova jornada, cheia de possibilidades e aventuras, além da vida pacata que ela havia levado até então. Lady Templin, uma mulher exuberante e sofisticada da alta sociedade da Riviera, lê sobre a herança milionária de Catarina Gray no Daily Mail. Embora Lady Templin tenha uma vida confortável, graças a vários casamentos convenientes, sua natureza extravagante a faz sempre buscar novas oportunidades financeiras. Ao descobrir que Catarina é sua prima distante, decide escrever-lhe uma carta calorosa, convidando-a para visitar sua casa na Riviera. Sua filha, Lennox, percebe imediatamente as intenções interesseiras da mãe, mas não interfere. Enquanto isso, Catarina chega a Londres e visita os advogados de sua falecida empregadora, Mrs. Harfield. Eles confirmam que a herança é sólida e que os parentes de Mrs. Harfield não têm base para contestar o testamento. Mesmo assim, Catarina insiste em destinar uma soma aos familiares da falecida, demonstrando sua generosidade, apesar da desaprovação do advogado. Com sua fortuna agora garantida, Catarina decide comprar roupas em uma famosa loja de moda. A experiência, conduzida por uma elegante estilista francesa, é encantadora, mas também evoca sentimentos inesperados de melancolia. A caminho de resolver sua viagem à Riviera, Catarina decide aceitar o convite de Lady Templin. No escritório de viagens, ela encontra novamente um homem misterioso com quem havia esbarrado no Savoy Hotel naquela manhã. A coincidência e o olhar fixo do homem despertam nela um sentimento de inquietação e pressentimento, mas ela logo tenta afastar essas emoções e se concentra em seus planos. Derek Kettering, usualmente calmo e despreocupado, encontra-se em uma situação tensa após a reunião com seu sogro, Rufus Van Alding. Ele percebe que está em uma posição vulnerável e reflete sobre as possíveis saídas para sua situação. Movido por um misto de preocupação e intuição, vai até a agência de viagens Cooks para reservar um bilhete no luxuoso Trem Azul, com destino à Riviera, no dia 14. Coincidentemente, ele vê Catarina Gray fazendo o mesmo. Embora intrigado, Derek sente um calafrio, como se o destino o estivesse alertando. De volta aos seus aposentos, Derek recebe a visita de Richard Knighton, secretário de Van Alding. Knighton, visivelmente desconfortável, traz uma oferta clara e contundente. Se Derek não contestar o divórcio com Ruth, ele receberá 100.000 libras assim que o decreto for finalizado. Derek, surpreso, considera a proposta, reconhecendo o poder financeiro esmagador de Van Alding, mas, ao final, recusa. Ele responde com sarcasmo e orgulho, dizendo a Knighton para informar Van Alding que ele pode levar sua oferta para o inferno. Após a saída de Knighton, Derek reflete sobre a situação e sorri enigmaticamente, demonstrando que, apesar da pressão, ele não se deixará intimidar. Ruth Kettering, elegantemente vestida e com um comportamento ansioso, é surpreendida por seu pai, Rufus Van Alding, na plataforma do trem em Victoria. Apesar de sua presença confortadora, Ruth demonstra sinais de nervosismo e insegurança.
Quando o trem parte, ela é tomada por sentimentos de arrependimento e dúvida sobre sua decisão de encontrar seu antigo amor. Mesmo ciente de sua imprudência, Ruth segue adiante, dividida entre o desejo e o senso de responsabilidade. Durante a viagem, Ruth encontra Katarina Gray, sua companheira de viagem no vagão Pullman. As duas começam a conversar de maneira informal no vagão-restaurante, criando uma ligação inesperada. Katarina, que foi recentemente deixada em uma herança significativa, exibe uma serenidade que contrasta com o estado emocional de Ruth. Aos poucos, Ruth confessa seus medos e sentimentos a Katarina, revelando sua intenção de se encontrar com o homem que ama, apesar das possíveis consequências. Katarina, embora relutante em ouvir tais confidências, demonstra empatia e oferece conselhos sensatos, sugerindo que Ruth reavalie sua decisão. Mais tarde, Katarina observa um homem estranho e familiar entrando no compartimento de Ruth. Este é o mesmo homem que ela notou anteriormente no Hotel Savoy e na agência de viagens Cooks. A presença desse indivíduo levanta suspeitas e cria um clima de tensão. Katarina se sente inquieta, embora tente racionalizar suas observações. No jantar, Katarina conhece um homem peculiar com uma cabeça em formato oval e bigodes encerados, que parece profundamente interessado em suas observações sobre romances policiais. O homem demonstra um senso de humor afiado e uma visão intrigante sobre eventos inesperados na vida, sugerindo que Katarina pode, eventualmente, se encontrar no meio de acontecimentos emocionantes. O amanhecer trouxe à Riviera um esplendor de luz, com o mar cintilando em tons de azul profundo e as palmeiras dançando suavemente ao vento. Katarina Gray, renovada pela visão, foi ao café da manhã cedo e, ao retornar ao seu compartimento, notou o comportamento estranho do condutor, Pierre Michel. Algo em sua expressão transmitia um medo contido. Apesar de suas tentativas de disfarçar, ele estava claramente abalado. Katarina começou a sentir uma tensão crescente no ar, mas manteve sua calma característica. Enquanto o trem chegava à estação de Nice, o clima de inquietação se intensificou. Um funcionário da polícia, usando um uniforme adornado com ouro, abordou Katarina educadamente, mas com firmeza. Ele solicitou sua presença para esclarecer certos procedimentos. Surpresa, Katarina acompanhou o homem até um vagão do trem, agora isolado em um desvio, onde foi apresentada a Monsieur Coe, o pomposo comissário de polícia. Ele logo revelou a razão de sua convocação. Uma de suas companheiras de viagem, a elegante mulher de casaco de Vison, com quem Katarina havia conversado, fora encontrada morta. Katarina ficou horrorizada ao saber que a mulher havia sido estrangulada com um fio de corda preta e que seu rosto fora violentamente desfigurado após a morte. O comissário, acreditando que Katarina pudesse fornecer informações valiosas, pediu que ela relatasse sua conversa com a vítima no dia anterior. Com relutância, mas ciente da gravidade da situação, Katarina compartilhou o que sabia, incluindo a confissão da mulher sobre estar a caminho de um encontro secreto com um antigo amor. No auge das perguntas, um pequeno homem de aparência peculiar e postura confiante entrou na cena, Hercule Poirot. Com sua característica combinação de charme e astúcia, ele ofereceu sua assistência à investigação. Ele rapidamente avaliou a situação, destacando a possibilidade de que o desfiguramento pós-morte pudesse ser um ato de ódio profundo ou uma tentativa de dificultar a identificação da vítima. Ao acompanhar Katarina até o compartimento da falecida, Poirot inspecionou o ambiente com minúcia. Ele notou detalhes aparentemente triviais, como a ausência de um estojo de couro vermelho com as iniciais RVK, anteriormente visto com a empregada da vítima. Apesar da atmosfera pesada, Katarina manteve sua compostura, reconhecendo a mulher por meio de um pequeno detalhe,
uma marca em seu pulso. Monsieur Coe teorizou sobre 2 cenários possíveis. O crime poderia ter sido cometido por um assaltante, atraído por joias valiosas que estariam no estojo desaparecido, ou pelo homem misterioso que a vítima planejava encontrar. Poirot, entretanto, não descartou nenhuma possibilidade, sugerindo que o assassino poderia ainda estar no trem, disfarçado entre os passageiros. Ao final, Poirot demonstrou interesse em manter contato com Catarina, vendo nela uma aliada sagaz e observadora. Ele sugeriu que juntos poderiam desvendar o mistério, transformando a investigação em uma espécie de romance policial particular. Catarina Gray, recém-chegada à Riviera, foi recebida na exuberante Vila Marguerite por sua anfitriã, Lady Templing, cujo entusiasmo pela recente tragédia no trem parecia mais ligado às possibilidades de lucro do que ao horror do acontecimento. Lady Templing, prática e determinada, já planejava transformar a experiência de Catarina em uma história vendável para jornais, um projeto que Catarina rejeitou veementemente. A filha de Lady Templing, Lennox, com seu humor ácido e observador, percebeu a resistência de Catarina e ofereceu apoio discreto, deixando claro que conhecia bem a inclinação de sua mãe para tirar vantagem de qualquer situação. Enquanto Catarina se instalava, sentiu-se desconfortável com a atmosfera mercenária ao seu redor. A empolgação dos anfitriões em explorar sua conexão com o crime contrastava com a gravidade do que havia testemunhado. Lady Templing, no entanto, parecia indiferente à profundidade emocional da situação, preocupada apenas com aparências e ganhos financeiros. À noite, um convidado especial chegou para o jantar. Derek Kettering, um homem cuja aparência charmosa e reputação de bon vivant provocavam fascínio e fofocas por onde passava. Para a surpresa de Catarina, ela o reconheceu como o homem que havia visto em múltiplas ocasiões antes e durante a fatídica viagem no trem azul. Havia algo inquietante em sua presença. Ao perceber que ele não fazia ideia da tragédia que envolvia sua esposa, Ruth Kettering, Catarina experimentou um misto de curiosidade e desconforto. Derek, por sua vez, parecia animado com o encontro, ignorando completamente o destino cruel que aguardava a mulher que ele estava destinado a encontrar. Enquanto Derek interagia casualmente com os outros convidados, um servo lhe entregou discretamente uma nota. A leitura do bilhete trouxe perplexidade ao seu rosto. Ele anunciou que precisava deixar o jantar imediatamente para atender a uma solicitação urgente do prefeito de polícia. Embora brincasse sobre suas possíveis infrações, Derek não parecia suspeitar do que o aguardava. Sua saída abrupta deixou Catarina em um estado de contemplação intensa. Após o jantar, Catarina, ainda processando os eventos recentes, revisitou mentalmente os momentos no trem e a tragédia que testemunhara. O contraste entre a opulência e superficialidade da Vila Marguerite e o terror sombrio do assassinato deixou uma impressão duradoura. As peças do mistério começaram a se formar em sua mente. O homem que viu entrar na cabine de Ruth e a figura que ele agora representava diante dela. Estaria ela na presença do culpado? Ou seria Derek apenas mais uma peça nesse intricado quebra-cabeça? Uma densa névoa cobria Londres no dia 15 de fevereiro, criando um cenário sombrio no qual Rufus Van Alding se dedicava freneticamente ao trabalho em sua suíte no Savoy. O clima sombrio parecia refletir sua inquietação interna. Enquanto mergulhava nos negócios, algo inquietante persistia em sua mente. Um detalhe aparentemente trivial que seu secretário Knighton mencionara casualmente sobre ter encontrado a empregada de sua filha Ruth em Paris. Van Alding, relutante, trouxe o tópico à tona, pedindo a Knighton que repetisse a história. O encontro em Paris parecia desconexo com os planos de Ruth, que havia partido para a Riviera. A empregada explicara que Ruth a deixara em Paris para aguardar novas instruções após ter encontrado um amigo inesperado.
Essa revelação, somada à falta de comunicação de Ruth, alimentava os piores temores de Van Alding, especialmente sobre o envolvimento de sua filha com Armand de la Roche, um homem que ele desprezava. Enquanto a conversa prosseguia, um mensageiro entrou com um telegrama. Ao abrir a mensagem, o rosto de Van Alding empalideceu. Ele precisou se apoiar em uma cadeira para se recompor. O conteúdo era devastador. Ruth Catherine estava morta. Não fora um acidente, mas sim assassinato, acompanhado de roubo. A polícia de Nice havia informado o ocorrido e o milionário, tomado por uma mistura de dor e determinação, decidiu partir imediatamente para a Riviera. Knighton, sempre eficiente, organizou os preparativos. O trem das 17h seria sua rota, mas antes de partir, Van Alding recebeu uma visita de um homem discreto chamado Gobby. Esse especialista em investigações confidenciais tinha novidades perturbadoras. Derek Catherine, marido de Ruth, havia viajado para a Riviera no mesmo trem que ela, o famoso trem azul. Para complicar ainda mais, a dançarina Mireille, amante de Derek, também estava a bordo. No escritório do magistrado em Nice, o clima era de tensão e seriedade. Rufus Van Alding, tomado pela dor e determinação, era rodeado por figuras da lei francesa, incluindo o juge d'instruction, Monsieur Carrege, e o comissário Co. Entre eles estava também Hercule Poirot, cuja presença como um dos mais renomados detetives do mundo oferecia um vislumbre de esperança na busca por respostas. Van Alding, apesar de seu sofrimento, reconheceu o valor de Poirot e, com uma troca de palavras respeitosa, solicitou sua ajuda pessoal no caso. O primeiro passo da investigação foi ouvir Ada Mason, a dama de companhia de Ruth. Nervosa, mas controlada, ela entrou no recinto com seu típico profissionalismo. Mason descreveu os eventos com clareza, revelando que Ruth havia mudado abruptamente seus planos na Gare de Lyon. A surpresa foi intensificada quando Ruth trouxe consigo um homem misterioso, alto e de cabelos escuros, cuja presença parecia ser a razão da mudança de destino. Mason foi enviada às pressas para o Ritz, em Paris, com instruções vagas de esperar novos comandos, enquanto Ruth prosseguia viagem no trem azul. Durante o interrogatório, emergiram detalhes perturbadores. Mason confirmou a presença de um estojo de couro vermelho entre os pertences de Ruth, que guardava joias de valor incalculável. Entre elas estavam os famosos rubis conhecidos como Coração de Fogo, um presente recente de Van Alding à filha. A descoberta chocou o milionário, que acreditava que as joias estavam seguras em um banco. A ideia de que Ruth havia levado consigo tamanha fortuna apenas ampliou o mistério e o desespero de Van Alding. Após o testemunho de Mason, Monsieur Carrege entregou a Van Alding uma carta encontrada na bolsa de Ruth. Escrita por Armand de la Roche, a mensagem era carregada de paixão e promessas. Ele mencionava encontros secretos nas Ilhas de Ouro e expressava entusiasmo por estudar os rubis de perto, sob o pretexto de seu trabalho sobre joias históricas. A carta revelava não apenas a relação íntima entre Ruth e Armand, mas também a provável conexão do homem com o roubo e o assassinato. Enquanto os fragmentos de informação se reuniam, uma trama de engano, ganância e desejo começava a tomar forma. Ruth, impulsiva e independente, parecia ter subestimado os perigos ao confiar em Armand. Para Poirot, o mistério só estava começando, mas as peças já indicavam um jogo mortal de interesses onde os rubis e a desconfiança eram protagonistas. O caso, conforme reconstruído, parecia claro para os investigadores. O Conde de la Roche teria manipulado Ruth para levar os rubis consigo no trem azul. Usando seu charme e pretextos, ele a convenceu a mudar o destino, planejando encontrar-se com ela nas Ilhas de Ouro. A narrativa apresentada apontava que ele teria embarcado no trem em Paris, escondido sua presença do condutor e, em um ato frio e calculado,
matado Ruth para roubar o estojo de joias. A cena do crime, cuidadosamente arquitetada, sugeria que o conde tinha deixado o trem em Lyon, desaparecendo sem deixar rastros. Mesmo assim, um detalhe intrigava Poirot: a personalidade do conde. Ele era um homem conhecido por sua astúcia e covardia, alguém que evitava riscos diretos. Isso não combinava com o perfil de um assassino violento. A dúvida pairava no ar. Apesar de suas reservas, Poirot sabia que o conde precisava ser interrogado. Demonstrando sua expertise, ele revelou que Armand de la Roche estava em uma vila alugada, a Vila Marina, em Antibes. Essa descoberta mostrou o alcance das habilidades de Poirot e trouxe esperança de que o próximo passo pudesse trazer respostas. No ambiente austero e formal da investigação, Hercule Poirot dominava a atenção de todos. Sua capacidade de organizar fatos e enxergar além do óbvio elevava a discussão a outro nível. Com sua habitual compostura e uma dose de humor modesto, ele aceitou os elogios do comissário com um toque de falsa modéstia, mas logo voltou seu foco para Rufus Van Alding, desafiando o milionário a refletir sobre a culpa do conde de la Roche. Van Alding, embora concordasse que as evidências apontavam para o conde, demonstrava uma certa reserva, algo que não passou despercebido por Poirot. A conversa logo desviou para Derek Kettering, genro de Van Alding e viúvo da vítima Ruth. Foi revelado que Kettering estava no mesmo trem na noite do crime, acompanhado de Mireille. Com a calma de um estrategista, Poirot levantou questões incisivas. Derek, além de herdar 2 milhões de libras pela morte de Ruth, enfrentava dificuldades financeiras, o que o colocava sob um foco ainda mais intenso de suspeita. A narrativa se desenrolou, revelando que Ruth estava prestes a pedir o divórcio a conselho de seu pai devido à infidelidade e comportamento irresponsável de Derek. Van Alding hesitou em compartilhar informações completas, mas Poirot o pressionou com determinação. O milionário finalmente confessou ter oferecido, através de seu secretário, uma quantia substancial para que Derek não contestasse o divórcio. O genro, porém, recusara a oferta de maneira grosseira, reforçando seu desprezo pela família da esposa. Poirot apontou as complexidades do caso. Derek, embora suspeito por motivos financeiros e emocionais, parecia determinado a evitar qualquer contato com Ruth durante a viagem, mantendo-se ao lado de Mireille. No entanto, Poirot não descartou a possibilidade de que o genro pudesse estar envolvido, direta ou indiretamente, no crime. Na elegante sala do magistrado, a tensão pairava no ar enquanto o enigmático Conde de la Roche entrava, exibindo uma postura aristocrática impecável. Hercule Poirot, observando atentamente, parecia mais um espectador admirado do que o detetive arguto que todos conheciam, o que talvez fosse uma estratégia deliberada. Convocado para esclarecer sua ligação com Madame Kettering, o conde revelou um álibi cuidadosamente elaborado. Alegava estar em Nice na noite do crime, longe do trem onde a tragédia ocorreu. Ele narrou, com naturalidade ensaiada, seu jantar em Monte Carlo e o retorno solitário à sua vila, mas a falta de testemunhas diretas para corroborar sua história deixou dúvidas. A introdução da criada Ada Mason, que poderia identificá-lo, trouxe um breve momento de suspense. No entanto, sua incerteza em reconhecer o conde reduziu o impacto dessa tentativa. Mesmo com a elegância teatral do conde, Poirot não se deixou iludir. Ele concentrou-se em um detalhe aparentemente irrelevante: os bilhetes do trem entregues ao condutor por Ada Mason. Apesar de sua aparente insignificância, a informação parecia alimentar as engrenagens da mente de Poirot, que já trabalhava em uma conclusão mais ampla. Pouco depois, Derek Kettering, marido de Ruth, foi convocado. Seu comportamento confiante, quase arrogante, contrastava com o nervosismo subjacente ao ser questionado. Ele insistiu que não havia encontrado Ruth no trem, enfatizando que sequer sabia de sua presença. No entanto,
Sua atitude defensiva e respostas evasivas não escaparam ao olhar atento de Poirot. A conversa tomou um rumo inesperado quando Poirot mencionou os valiosos rubis que Ruth carregava. Derek demonstrou saber detalhes sobre as joias, embora, em teoria, não devesse estar ciente delas. A reação do magistrado foi de surpresa, mas foi Poirot quem demonstrou maior interesse, questionando como Derek poderia saber sobre os rubis, já que nem os jornais nem a família de Ruth haviam mencionado o fato. Poirot deixou a sala com mais perguntas do que respostas, mas com uma pista vital: o conhecimento prévio de Derek sobre as joias. Esse detalhe, combinado com os álibis frágeis e as emoções dissimuladas dos suspeitos, indicava que o caso estava longe de ser simples. Enquanto o magistrado e o comissário se concentravam em suspeitos óbvios, Poirot parecia estar conectando os fios invisíveis de um mistério muito mais intrincado. Derek Kettering, ainda abalado pelos recentes acontecimentos, buscava conforto em uma sequência de coquetéis no glamuroso negresco, enquanto observava distraidamente a paisagem marítima. A monotonia da cena foi quebrada por uma figura marcante, uma mulher vestida em tons de laranja e preto, cuja presença exalava sofisticação. Ao reconhecê-la como Mireille, Derek foi tomado por um misto de surpresa e exasperação. Mireille se aproximou com seu sorriso sedutor e uma confiança desconcertante. Sua conversa insinuava segundas intenções, deixando Derek desconfortável. Ela parecia aludir a algo mais profundo e sombrio, mencionando coragem e sugerindo que ele havia executado algo ousado, talvez até perigoso por ela. Embora suas palavras fossem vagas, Derek percebeu uma ameaça implícita. Mireille sabia mais do que aparentava. Enquanto Mireille tentava reacender a ligação entre eles, utilizando sua beleza e encanto para persuadi-lo, Derek se mostrava dividido entre desprezo e atração. Ela exaltava a possibilidade de um futuro juntos, agora que ele herdara uma fortuna considerável. Contudo, o tom de sua proposta deixou claro que ela via a riqueza de Derek como uma oportunidade, mais do que qualquer afeto genuíno. Derek, em um rompante de raiva, tentou encerrar a conversa, declarando que estava terminado com Mireille. Mas a dançarina, hábil manipuladora, não se deixou intimidar. Com palavras calculadas e um olhar hipnotizante, ela o lembrou de seu poder sobre ele, plantando a dúvida em sua mente. Apesar de sua resistência inicial, Derek parecia vacilar, sucumbindo brevemente ao fascínio da mulher. Quando Mireille sugeriu almoçarem juntos, Derek, numa tentativa de se libertar de sua influência, agiu impulsivamente. Avistando Catarina Gray, ele cruzou o restaurante apressado e a convidou para almoçar. Catarina, serena e observadora, aceitou após uma breve pausa, talvez intrigada pela evidente urgência em seus olhos. O Conde de La Roche, um homem de elegância impecável e ambição sutil, começava seu dia em sua luxuosa vila no Mediterrâneo, cercado por relíquias que falavam de um passado aristocrático, verdadeiro ou forjado. Após um almoço refinado, ele contemplava o mar enquanto arquitetava seus próximos movimentos. Seus pensamentos estavam inquietos, perturbados por uma ameaça crescente e a necessidade de proteger seu disfarce cuidadosamente construído. A chegada de sua fiel equipe serviu para reforçar a lealdade esperada. Ele instruiu Hippolyte, seu mordomo, a sustentar um álibi preciso caso a polícia o procurasse. "Cheguei na terça-feira e não na quarta", enfatizou com a confiança de quem entende os riscos de ser investigado. No entanto, mesmo com essas precauções, o conde sentia que algo estava fora do lugar. A paz de sua reflexão foi abruptamente interrompida pela aparição dramática de Mireille. Ela trouxe consigo um aviso inesperado. O conde estava sob o escrutínio da polícia pelo assassinato de Madame Kettering.
Apesar de suas palavras carregadas de emoção, o conde manteve a calma exterior, ouvindo atentamente enquanto ela denunciava Derek Kettering como o verdadeiro culpado, baseando-se em supostas confissões e motivos financeiros. Mirelle insistia para que ele entregasse Derek às autoridades, mas o conde, desconfiado, viu além das palavras da dançarina. Embora ela estivesse claramente motivada por vingança, sua veemência levantava suspeitas. Ele ponderava se ela estava falando a verdade ou simplesmente tentando usá-lo como peão em seu jogo. Após a partida de Mirelle, o conde ajustou seus planos. Sabendo que poderia estar sendo observado, ele agiu com astúcia. Escondido em um compartimento secreto de sua escrivaninha, retirou um pacote misterioso. Colocando um fio de cabelo na abertura do compartimento, um gesto que demonstrava sua desconfiança crescente, ele saiu para executar um plano cuidadosamente elaborado. Dirigindo seu carro vermelho pelas sinuosas estradas da Riviera, o conde percebeu um veículo cinza o seguindo. Ele testou os limites de velocidade, mas decidiu manter sua postura calculada. Fazendo uma parada estratégica em um posto de correios, ele despachou o pacote. O ato foi um misto de ousadia e precaução, um movimento que escondia intenções desconhecidas. Ao retornar à vila, foi informado de uma falsa ligação em seu nome que convocara Hippolyte para um encontro inexistente. Isso confirmava suas suspeitas. Sua casa havia sido vasculhada. Ao inspecionar seu esconderijo, percebeu que o fio de cabelo havia sido movido. A polícia havia passado por ali, mas não encontrara o que buscava. O conde, ainda sorrindo, admirava a competência de seus adversários, enquanto reafirmava sua determinação em permanecer um passo à frente. Na tranquila manhã que se seguiu, Catarina Gray encontrou-se em um momento raro de paz no terraço da Vila Marguerite, dividindo sua companhia com Lennox. Apesar da diferença de idade e personalidade, uma amizade sutil e inesperada começava a florescer entre elas. Lennox, com sua atitude despreocupada, tornava a estadia de Catarina mais suportável, especialmente diante da constante exploração do caso Kettering por Lady Templing, que buscava qualquer oportunidade de chamar atenção para si. Catarina, normalmente reservada, sentia-se sobrecarregada pelo foco indesejado que sua conexão com o assassinato de Ruth Kettering atraía. Chubby, com sua indiscrição infantil, reforçava o constrangimento ao apresentá-la a todos como a mulher envolvida na intriga do trem azul. Apesar de sua paciência habitual, Catarina demonstrou sua irritação, recebendo de Lennox um conselho: aprender a explodir sem carregar o peso da culpa. Lennox, por outro lado, parecia fascinada pelo mistério que envolvia Derek Kettering, expressando sua própria curiosidade. Catarina admitiu que havia almoçado com ele, mas ficou intrigada com a franqueza de Derek ao descrever a morte de Ruth como uma grande sorte. Essa confissão deixava um gosto amargo, mas também acendia dúvidas em Catarina sobre as intenções e o caráter do homem. A tranquilidade foi interrompida por um chamado inesperado. Hercule Poirot convidava Catarina a se encontrar com Rufus Van Alden, pai de Ruth. Catarina aceitou, preferindo evitar a exaltação de Lady Templing ao receber o milionário na vila. Quando Poirot chegou para buscá-la, seu comportamento espirituoso trouxe uma leveza à jornada, mas seu olhar atento e suas perguntas revelavam o comprometimento em desvendar os segredos do caso. Durante o caminho, Poirot compartilhou suas percepções sobre os suspeitos, incluindo o enigmático Conde de la Roche. Catarina, com sua intuição aguçada, concordava que o conde parecia mais inclinado a manipular do que a matar, levantando ainda mais incertezas sobre o verdadeiro culpado. No hotel em Nice, Catarina encontrou-se com Van Alden, cuja simplicidade e genuína tristeza contrastavam com sua reputação de homem de negócios implacável. Ele ouviu atentamente enquanto Catarina narrava sua conversa final com Ruth.
Apesar de seu controle exterior, a dor silenciosa de Van Alding era palpável. Ele buscava entender as intenções de sua filha nas últimas horas, tentando reconstruir o quebra-cabeça de suas ações. Van Alding questionava se Ruth poderia ter reconsiderado seu encontro com o conde após sua conversa com Catarina. Contudo, Catarina não tinha respostas definitivas. Ela sentia que Ruth havia tomado uma decisão, mas o destino desse plano permanecia um mistério. As palavras de Catarina trouxeram um alívio momentâneo ao pai. Após a partida de Catarina, Van Alding e Poirot discutiram as possíveis intenções de Ruth. Havia tantas variáveis, o encontro com o conde, uma possível tentativa de reconciliação ou mesmo um plano de retornar ao pai. A incerteza era agravada pela reação da própria Ruth ao ver o conde em Paris, algo que claramente não fazia parte de seu plano inicial. No entanto, essa surpresa não resolvia o mistério central. Quem havia orquestrado o crime no trem azul? O tempo passou sem grandes acontecimentos, até que certa manhã, Catarina Gray encontrou Lennox e Lady Templin animadas com novidades. O secretário de Rufus Van Alding, Major Knighton, havia ligado para convidá-la para assistir a uma partida de tênis, alegando ser um convite do próprio Van Alding. A menção de Knighton trouxe à tona memórias de seu passado como paciente em um hospital administrado por Lady Templin, onde ele se recuperava de um ferimento na guerra. Lennox, com seu humor característico, brincou sobre as intenções do secretário e insinuou um possível romance entre ele e Catarina. Pouco depois do almoço, Knighton chegou para buscar Catarina. Durante o trajeto, os dois discutiram sobre Hercule Poirot e o caso Catherine. Knighton, admirador do detetive, comentou sobre sua habilidade singular de desmascarar criminosos, sugerindo que o Conde de La Roche, apesar de sua astúcia e álibi aparente, encontraria um adversário à altura em Poirot. Catarina, embora intrigada, demonstrava uma leve hesitação em aceitar totalmente a culpa do conde, questionando se o crime poderia ser apenas um roubo oportunista. Na partida de tênis, Poirot os aguardava impecavelmente vestido de branco, misturando-se à multidão com seu charme peculiar. O evento oferecia um ambiente estratégico para o detetive observar e interagir com figuras relevantes ao caso. Derek Kettering, com seu ar abatido e raivoso, também estava presente. O clima de tensão entre Derek e Knighton era perceptível, mas Poirot manteve a conversa leve e bem-humorada. Durante a partida, o detetive trouxe à tona um detalhe inesperado. Um estojo de cigarro encontrado no trem com a inicial K. Embora Catarina negasse ser sua dona, a possibilidade de pertencer a Ruth Catherine ou ao próprio Derek foi levantada. Derek, visivelmente desconcertado, tentou justificar-se, mas sua hesitação não passou despercebida por Catarina ou Poirot. Van Alding, chegando mais tarde, parecia impaciente com os métodos de Poirot, preferindo ações mais diretas. Porém, o detetive revelou informações cruciais. O Conde de La Roche havia sido seguido pela polícia. Durante uma breve ausência em Monte Carlo, ele postou um pacote misterioso. Esse pacote, interceptado pelos investigadores, continha os rubis desaparecidos, confirmando que o conde estava, de alguma forma, envolvido no caso. Van Alding, frustrado, questionou por que o conde ainda não havia sido preso. Poirot, confiante, assegurou que o conde não fugiria e prometeu trazer mais respostas no dia seguinte. Monsieur Papopoulos e sua filha Zia estavam desfrutando de um café da manhã tranquilo quando foram surpreendidos pela chegada de Hercule Poirot. Embora intrigados com a visita, ambos sabiam que o detetive não apareceria sem um bom motivo. Poirot iniciou a conversa de maneira descontraída, mas o ar logo ficou mais tenso quando ele trouxe à tona o caso de Madame Catherine e os rubis desaparecidos. Poirot revelou os rubis, exibindo-os como uma peça central do mistério.
Papopoulos examinou as pedras com um olhar experiente e, após uma breve análise, desmascarou a verdade. Eram réplicas de alta qualidade. O detetive, no entanto, estava mais interessado em usar os rubis para descobrir quem estava por trás do assassinato de Madame Catherine. Ele destacou que o Conde de la Roche possuía as pedras falsas, levantando mais suspeitas sobre ele. Papopoulos, apesar de sua experiência e envolvimento no mundo das joias, adotou uma postura reservada, negando ter informações diretas sobre a transação dos rubis. Porém, Poirot apelou à lealdade do comerciante, lembrando-o de uma ocasião passada em que havia ajudado Papopoulos a resolver uma situação delicada envolvendo uma peça valiosa. O apelo emocional surtiu efeito e Papopoulos, mesmo sem revelar detalhes concretos sobre os rubis, ofereceu uma pista enigmática. Um cavalo chamado Marquis poderia ser a chave para seguir o rastro do mistério. Poirot despediu-se cordialmente, deixando Papopoulos e Zia com uma promessa de jantar no futuro. Enquanto caminhava pelas ruas, ele refletia sobre a informação recebida. Em um movimento rápido, entrou em uma agência dos Correios e enviou um telegrama codificado a Inspector Japp, pedindo informações detalhadas sobre um homem conhecido pelo apelido Marquis. Às 11 horas em ponto, Poirot chegou ao Hotel de Van Alden, pontual como sempre. O detetive, com seu ar característico de ordem e método, veio armado com uma pequena ideia que prometia esclarecer pontos cruciais do caso. A presença de Ada Mason, a criada de Madame Catherine, foi requisitada para mais uma rodada de perguntas. A conversa com Mason revelou nuances surpreendentes e trouxe à tona uma nova perspectiva sobre os acontecimentos. Poirot começou explorando a lembrança de Mason sobre o homem que visitou Madame Catherine no trem. Inicialmente, ela afirmava que o visitante parecia ser alguém de fora do trem, vestido com chapéu e casaco para o frio. Contudo, o detetive, com sua habilidade única de instigar reflexões, sugeriu que poderia muito bem ter sido Derek Catherine, o próprio marido da vítima, que, ao avistar sua esposa por acaso, teria entrado na cabine para conversar em particular. O impacto dessa ideia foi imediato. Mason, inicialmente hesitante, começou a considerar a possibilidade, admitindo que o homem que vira tinha a altura e o porte de Derek. Poirot plantou cuidadosamente a semente da dúvida, mudando a narrativa e lançando um foco de suspeita sobre Derek. Com um toque de mestre, Poirot apresentou um porta-cigarros de couro azul, já mostrado a Catarina Gray anteriormente. Mason, embora não completamente certa, reconheceu o objeto como possivelmente um presente comprado por Madame Catherine para o marido. A conexão entre Derek e o objeto parecia reforçar a teoria de que ele estivera na cabine da esposa. Quando Mason saiu, Poirot revelou outra camada de sua estratégia. Ele esclareceu que os rubis mostrados anteriormente a Van Alden não eram os verdadeiros, mas imitações perfeitas. Essa revelação deixou o milionário perplexo, abalando sua confiança nas evidências que pareciam apontar exclusivamente para o Conde de la Roche. A possibilidade de Derek estar mais envolvido no crime ganhou força, desestabilizando todas as suposições anteriores. Poirot revelou que desde o início suspeitava de Derek Catherine. As semelhanças físicas entre Derek e o Conde abriram espaço para uma nova teoria. A presença de Derek no trem, suas dificuldades financeiras e a relação conturbada com sua esposa forneceram motivos e oportunidade. Van Alden, tomado pela emoção, pediu a Poirot que encontrasse o culpado pela morte de sua filha. E o detetive, com sua confiança característica, garantiu que a verdade viria à tona. Ao sair do hotel, Poirot testemunhou um encontro carregado de tensão entre Derek e Catarina Gray. A interação foi interrompida pela chegada de Mirelle, cuja presença parecia irritar profundamente Derek. O detetive, com sua habilidade em observar as nuances do comportamento humano,
deu um conselho velado a Derek, sugerindo que ele deveria resolver seus conflitos passados antes de se envolver em novos sentimentos. Mais tarde, Derek admitiu que estava profundamente impressionado por Catarina, mas sua reputação e passado tumultuado o assombravam. Poirot não desestimulou Derek, mas insinuou que até mesmo homens com má fama podem conquistar corações, especialmente aqueles como o de Catarina. Esse momento revelou um Derek mais vulnerável, dividido entre o arrependimento e a esperança. De volta ao hotel, Poirot recebeu uma ligação importante de Van Alden. Mason, a criada, finalmente reconheceu Derek como o homem visto na cabine de Ruth no trem. Essa confirmação era a peça que faltava para consolidar a teoria de Poirot. Derek Kettering enfrentava uma tempestade de eventos e emoções quando, ao passar pelo carro de Mireille, ignorou sua tentativa de comunicação, caminhando direto para o hotel. Lá, o concierge o informou que um visitante o aguardava. No pequeno salão, ele encontrou o Conde de La Roche, cuja presença, desde o início, provocou em Derek uma mistura de repulsa e raiva. A figura elegante e calculista do Conde parecia destilar um ar de ameaça velada. O Conde, com seu charme característico, iniciou a conversa com uma abordagem aparentemente cordial, mas logo revelou sua verdadeira intenção: extorquir dinheiro de Derek. Usando a recente herança de Derek e a sombra de suspeitas sobre o assassinato de Ruth, o Conde sugeriu que poderia aliviar a situação em troca de uma quantia considerável. Derek, tomado pela indignação, recusou categoricamente a oferta, ameaçando o Conde com desprezo e firmeza. Após o confronto, Derek dirigiu-se ao hotel de Mireille, decidido a confrontá-la sobre a interferência do Conde. Mireille, envolta em um perfume exótico e vestida com elegância teatral, recebeu-o com doçura manipuladora. No entanto, sua reação ao questionamento de Derek revelou uma confissão perturbadora. Em um momento de raiva, ela procurou o Conde para incentivá-lo a incriminá-lo. Embora assegurasse que as provas permaneciam com ela, sua traição era evidente. O confronto escalou quando Derek anunciou que pretendia casar-se com Catarina, uma revelação que despertou a fúria e o ciúme de Mireille. Ela, então, lançou sua cartada final, insinuando que testemunhara Derek deixando o compartimento de Ruth na noite do assassinato e afirmando que sabia que Ruth já estava morta naquele momento. Suas palavras, carregadas de malícia, deixaram Derek abalado, e ele saiu do quarto como um homem que acabara de encarar o abismo. Sentados nos jardins ensolarados de Monte Carlo, Poirot e Catarina Gray compartilhavam uma conversa que, à primeira vista, parecia casual, mas logo revelou profundidades inesperadas. Catarina percebia um tom diferente na voz de Poirot, algo sério e quase sombrio, como se ele estivesse tentando alertá-la de algo que ela ainda não podia ver. Ela tentou descartar o comentário dele sobre sua conexão com os eventos recentes, mas o detetive, com sua habitual sabedoria, insistiu que ninguém escapa completamente de uma trama quando já foi parte dela. Poirot desviou o assunto para Major Knighton, questionando Catarina sobre sua opinião a respeito dele. Ela respondeu calorosamente, mas a reação de Poirot foi intrigante. Ele parecia preocupado, quase como se estivesse sondando os sentimentos de Catarina em busca de algo que ela própria não conseguia definir. Em seguida, o detetive mencionou Derek Kettering e a conversa ganhou um tom ainda mais enigmático. Poirot falava em metáforas, insinuando perigos e escolhas, até finalmente pronunciar uma frase que ecoaria na mente de Catarina. Você poderia amar um ladrão, mas não um assassino. Pouco depois, Catarina foi interrompida por Derek Kettering. Ele parecia carregado de emoção, como se estivesse jogando uma última cartada em um jogo de consequências fatais.
Durante a conversa, Derek admitiu aspectos sombrios de seu passado, confessando o desastre iminente em que se encontrava antes da morte de Ruth. Ele falou de forma crua sobre seu casamento, um contrato sem amor, e revelou a profundidade de sua desilusão. Catarina, dividida entre simpatia e desconfiança, sentiu-se atraída pela intensidade de Derek, mas uma sombra pairava sobre ele. Algo perigoso, algo que ela não conseguia ignorar. Quando Derek admitiu ter estado no compartimento de Ruth pouco antes de sua morte, Catarina ficou inquieta. Ele alegou que não tinha coragem de enfrentá-la naquele momento, mas sua decisão de esconder a visita dos policiais apenas levantava mais dúvidas. O clima tenso foi interrompido pela chegada de Major Knighton, cuja presença trouxe um alívio inesperado para Catarina. Derek, irritado, partiu, deixando-a sozinha com o Major. Knighton, de maneira tímida e sincera, confessou seus sentimentos por Catarina, revelando-se um homem genuíno e confiável. Embora suas palavras não tivessem a intensidade de Derek, elas eram carregadas de honestidade e emoção, deixando Catarina tocada e pensativa. Enquanto Catarina refletia sobre os dois homens tão diferentes que demonstravam interesse por ela, foi tomada por uma sensação inquietante. Era como se a presença de Ruth Catherine estivesse ao seu lado, tentando desesperadamente transmitir uma mensagem. O momento foi breve, mas poderoso, deixando Catarina tremendo com a certeza de que havia algo não dito, algo essencial que Ruth queria revelar. Catarina levantou-se, ainda abalada, ciente de que estava no centro de algo muito maior do que podia compreender. As palavras de Poirot ecoavam em sua mente, assim como a presença fantasmagórica de Ruth. A sombra do mistério a envolvia e ela sentia que escolhas cruciais estavam prestes a ser feitas. Knighton encontrou Poirot na sala de jogos, distraído com o giro da roleta. Após algumas palavras trocadas, Knighton revelou estar preocupado com algo importante. Eles decidiram sair para conversar ao ar livre, e Knighton relatou que Mireille havia procurado Rufus Van Alding para uma reunião urgente. Apesar da rejeição inicial de Van Alding, Knighton acreditava que Mireille possuía informações valiosas sobre o caso e, contrariando seu empregador, decidiu falar com ela. Contudo, Mireille insistira em tratar diretamente com Van Alding, deixando Knighton desconfiado de suas intenções. Poirot, ao ouvir isso, decidiu agir. Juntos, ele e Knighton foram ao hotel de Mireille. Ela os recebeu com a altivez de uma artista ofendida, claramente furiosa com Derek Catherine. Durante a conversa, Mireille revelou que havia visto Derek saindo do compartimento de sua esposa pouco antes de o trem chegar a Lyon. Ela o acusou abertamente de assassinato, afirmando que Derek já havia confidenciado a ela sua intenção de matar Ruth Catherine para resolver sua situação financeira desesperadora. Mireille concordou em acompanhar Poirot e Knighton até o magistrado. Lá, ela repetiu suas acusações, descrevendo a expressão assombrada de Derek ao sair do compartimento e alegando que ele havia planejado tudo meticulosamente. Contudo, sob o olhar atento de Poirot, suas afirmações começaram a revelar inconsistências. Quando questionada sobre como sabia que Ruth estava morta ao deixar Lyon, ela hesitou, oferecendo uma explicação vaga e pouco convincente. Além disso, Mireille negou saber qualquer coisa sobre os famosos rubis desaparecidos, embora sua reação tenha traído um desconforto evidente. Poirot e os oficiais discutiram o depoimento. Embora suas acusações fossem sérias, a credibilidade de Mireille estava em dúvida. Poirot ponderou sobre a possível conexão do enigmático Marquês com o caso, sugerindo que ele poderia estar envolvido tanto no roubo quanto na manipulação dos eventos. Enquanto os outros demonstravam frustração com a complexidade do caso, Poirot parecia ver um padrão emergindo, mesmo que ainda não estivesse claro. De volta ao hotel, Poirot recebeu um telegrama que leu 2 vezes, refletindo profundamente sobre seu conteúdo.
Em uma conversa com seu valet George, ele discutiu a possibilidade de criminosos provenientes da alta sociedade, sugerindo que a mistura de poder, privilégio e um toque de desequilíbrio poderia ser o ingrediente de um mistério maior. Hercule Poirot, refletindo sobre a habilidade do esquilo em armazenar nozes para o futuro, preparou-se para mais uma etapa crucial de sua investigação. Ele visitou Lady Templing e pediu para falar com Catarina Gray, mas foi recebido por Lennox Templing. Após hesitar, Poirot decidiu não esperar por Catarina, e em vez disso, confiou a Lennox a tarefa de informá-la sobre a prisão de Derek Kettering pelo assassinato de sua esposa. Lennox reagiu de forma inesperada, demonstrando tensão e perplexidade. A conversa entre os dois trouxe à tona a complexidade do caso e os elementos contraditórios que cercavam a acusação contra Derek. Poirot destacou evidências preocupantes: o motivo financeiro de Derek, seu comportamento suspeito no trem e os depoimentos de testemunhas que afirmavam tê-lo visto na cabine de Ruth. Lennox, em um lampejo de perspicácia, sugeriu uma possibilidade que iluminou a mente de Poirot. O crime poderia ter ocorrido enquanto o trem estava parado em Lyon, permitindo que um assassino externo agisse sem levantar suspeitas. Mais tarde, Poirot se encontrou com Monsieur Papopoulos e sua filha, Zia, para um jantar cuidadosamente planejado. A conversa com Zia revelou mais do que ele esperava. Ela confirmou que os rubis de Catherine the Great haviam sido entregues ao pai em Nice, como parte de um esquema meticuloso envolvendo o misterioso marquês. Apesar de o próprio Papopoulos ter sido cauteloso em suas declarações, Zia, visivelmente intrigada por Poirot, ofereceu detalhes adicionais. Ela mencionou que viu o marquês apenas uma vez, parcialmente mascarado com uma postura e voz que sugeriam juventude. A revelação mais surpreendente veio quando Zia compartilhou que os rubis foram entregues por uma mulher, adicionando uma nova camada de mistério ao caso. Essa informação, combinada com os fragmentos que Poirot já possuía, reforçou a intrincada teia de intrigas e traições que ele precisava decifrar. Enquanto caminhava pelos jardins com Zia, Poirot permaneceu sereno, como sempre, mas dentro dele, cada peça começava a se alinhar. Ele sabia que estava mais perto da verdade, mas também consciente de que o perigo ainda espreitava nas sombras. Assim, com a paciência de um verdadeiro esquilo, Poirot continuava a reunir cada nós de informação, certo de que, no momento certo, tudo faria sentido. Catarina Gray, agora envolvida na sociedade glamourosa do sul da França, recebeu uma carta inesperada de sua antiga empregadora e amiga, Amélia Wiener. A carta, impregnada de moralismo e preocupações práticas, trazia notícias do cotidiano de St. Mary Mead, mas também um diagnóstico devastador: câncer. Amélia, franca como sempre, sugeria que, se a nova vida de Catarina não desse certo, haveria sempre um lugar para ela na pacata vila inglesa. A mensagem despertou em Catarina uma onda de nostalgia e uma vontade quase irresistível de chorar. Apesar do ambiente luxuoso ao seu redor, ela sentiu uma saudade profunda de tudo que era familiar, simples e seguro. Interrompendo seus pensamentos, Lennox Templing entrou no quarto, vibrante como sempre. Ela anunciou que havia convidado Hercule Poirot para almoçar em Nice, acreditando que ele aceitaria o convite se soubesse que Catarina também estaria presente. Catarina, ainda abalada pela carta, aceitou passivamente a ideia. Durante o almoço, Poirot, com seu jeito peculiar, encantou as duas jovens com sua conversa afiada, mas o clima permaneceu tenso. Catarina estava distraída, lutando com emoções conflitantes, enquanto Lennox oscilava entre curiosidade e irritação com a calma deliberada de Poirot. Depois do almoço, enquanto Lennox se afastava, Poirot aproveitou o momento a sós com Catarina para observar sua inquietação. Guiada por um impulso, ela compartilhou a carta que recebera.
Poirot leu com atenção e devolveu-a, comentando enigmaticamente sobre o retorno de Catarina à sua antiga vida. Um comentário que ela rejeitou com veemência, mas que parecia ressoar em seu coração. Mais tarde, Poirot acompanhou Lennox e Catarina até o terraço, onde encontrou Van Aldin e seu secretário, Knighton. O milionário parecia exausto, esmagado pelas implicações do escândalo envolvendo Derek Kettering. Poirot sugeriu que Van Aldin retornasse à Inglaterra, um conselho que foi bem recebido por Knighton, mas que evidenciou o peso emocional que a situação trazia para todos os envolvidos. Após a despedida de Poirot, Catarina inesperadamente anunciou que realmente considerava voltar à Inglaterra. Sob o olhar atento de Poirot, ela parecia estar buscando respostas para algo maior, algo que talvez nem ela pudesse nomear completamente. Poirot, sempre enigmático, deixou-a com um leve sorriso e seguiu para Antibes, onde seu próximo movimento o levaria ao cerne do mistério. Na Vila Marina, a residência do Conde de La Roche, Poirot confrontou os empregados Hippolyte e Marie, desmascarando suas mentiras sobre o horário de chegada do Conde. Sob a pressão incisiva de Poirot, eles confessaram que o Conde chegara à vila na manhã de quarta-feira, e não na terça, como haviam afirmado anteriormente. Essa revelação confirmou uma de suas teorias, aproximando-o ainda mais da verdade. Por fim, Poirot confrontou Mireille, a dançarina temperamental, com uma intensidade que a deixou desnorteada. Ele insistiu que ela havia entrado na cabine de Ruth Kettering após Lyon e encontrado o corpo. Embora Mireille tenha tentado negar, sua reação emocional confirmou as suspeitas de Poirot. Apesar de sua resistência, ele percebeu que a verdade estava prestes a emergir como uma onda que não podia mais ser contida. A chuva caía incessante, mas gentil, quando Catarina Gray olhou pela janela do quarto de Miss Viner. Lá fora, o pequeno jardim à frente prometia um esplendor futuro, com flores prontas para desabrochar na primavera. Catarina segurava 2 cartas. Uma delas, vinda do renomado Hercule Poirot, demonstrava sua habitual cordialidade, mas continha nuances que intrigavam Catarina. A outra provocou um rubor em seu rosto, mergulhando-a em pensamentos profundos. Apesar da tagarelice constante de Miss Viner, Catarina parecia alheia ao mundo ao seu redor, absorta nas palavras que lia. Quando Catarina mencionou a possibilidade de receber Major Knighton, Miss Viner não escondeu suas reservas. Com sua franqueza habitual, ela alertou Catarina sobre os perigos de se apaixonar por um homem que poderia estar atrás de sua fortuna. Apesar de sua cautela, Miss Viner permitiu que o jovem fosse recebido, destacando que, embora severa, tinha um coração generoso. O dia do encontro trouxe uma leve trégua da chuva, iluminando o pequeno chalé com raios de sol tímidos. Catarina recebeu Knighton com cordialidade, enquanto Miss Viner, adornada com seus preciosos camafeus, o avaliava com um olhar crítico, mas sem hostilidade. O charme natural de Knighton rapidamente derreteu a frieza inicial de Miss Viner, transformando o almoço em um evento leve e agradável. Após o almoço, Catarina e Knighton passearam pelos arredores, trocando confidências e fortalecendo a conexão que compartilhavam. A presença dele trouxe uma energia nova à rotina de Catarina, algo que parecia estar faltando desde seu retorno à tranquilidade de St. Mary Mead. Mais tarde, quando o carro de Knighton partiu, Miss Viner chamou Catarina ao seu quarto. Em um momento de rara vulnerabilidade, admitiu ter julgado mal o jovem. Observando o jeito como ele olhava para Catarina, concluiu que seus sentimentos eram genuínos. A dureza inicial deu lugar a uma aprovação sincera, deixando Catarina tocada e grata. Hercule Poirot sentou-se diante de Mr. Joseph Arons, um homem de porte robusto e fala direta, conhecido por seu vasto conhecimento sobre o mundo do entretenimento. Arons
com um apetite generoso, elogiava a simplicidade de um bom bife acompanhado de cerveja, desprezando os pratos sofisticados e elaborados. Sua personalidade prática parecia ser o contraste perfeito para a elegância discreta de Poirot. Entre uma garfada e outra, Arons finalmente virou sua atenção para o motivo do encontro. Poirot buscava informações sobre Kitty Kidd, uma artista talentosa que tempos atrás brilhava no palco como imitadora masculina e atriz de caráter. Arons lembrou-se dela com admiração, descrevendo-a como uma mulher astuta, carismática e inteligente. Mas Kitty havia desaparecido há alguns anos, deixando os holofotes para se envolver com um aristocrata francês, possivelmente um marquês, e desde então parecia ter sumido completamente do mapa. Poirot escutava atentamente, ponderando cada detalhe fornecido por Arons. A conversa avançou para outro nome: Mirelle, a dançarina envolta em escândalos. Arons, com seu tom casual, descreveu-a como uma figura explosiva e temperamental, conhecida tanto por seu talento quanto por suas exigências e dramas. Mais recentemente, dizia-se que ela ostentava um rubi monumental, apelidado de Coração de Fogo, pendurado em uma corrente de platina. Arons, cético, sugeria que poderia ser apenas vidro colorido, mas Poirot, com seus olhos brilhando de interesse, discordava silenciosamente. A narrativa de Arons era salpicada de fofocas e insinuações, mas para Poirot, cada detalhe, por menor que fosse, era uma peça do quebra-cabeça. Ele sabia que havia mais na história do que os olhos podiam ver, e enquanto Arons encerrava seu relato com uma piada sobre os exageros do mundo das joias, Poirot já estava arquitetando como as informações poderiam se conectar aos mistérios que ele tentava desvendar. Com a mente trabalhando a toda velocidade, Poirot agradeceu a Arons pelo almoço e pelas informações, convencido de que havia algo de verdadeiro e perigoso por trás do tal Coração de Fogo. Sentados frente a frente em uma mesa no Savoy, Hercule Poirot observava Catarina Gray com atenção peculiar. Algo nela havia mudado. Antes, uma espectadora tranquila, uma observadora da vida, agora ela exibia a expressão de quem participa de um jogo complexo, uma combatente em um campo cheio de incertezas. Ele comentou sobre essa transformação, mas Catarina desviou o olhar, como se não quisesse admitir o peso de sua nova realidade. A conversa avançou com a típica sutileza de Poirot, suas palavras meticulosamente escolhidas para sondar sem pressionar. Ele mencionou o caso de Derek Kettering, deixando claro que, embora sua investigação tivesse levado à prisão do homem, algo ainda o incomodava. Os fatos pareciam apontar para Kettering, mas havia uma peça no quebra-cabeça que não se encaixava: a brutalidade do golpe que desfigurou a vítima. Esse detalhe específico contradizia a personalidade de Kettering, e Poirot não conseguia ignorar a dissonância. Enquanto Catarina o ouvia, suas expressões traíam pensamentos conflitantes. Ela sabia mais do que dizia, mas também parecia buscar respostas. Poirot então compartilhou suas próprias dúvidas e os passos de sua investigação, revelando que estivera no exterior, ameaçando uma figura poderosa para obter informações sobre as joias desaparecidas. Ele pintou a imagem de um homem misterioso, conhecido apenas como Monsieur le Marquis, cuja presença e ações eram envoltas em sombras. Catarina, por sua vez, ofereceu sua perspectiva. Ela não era uma detetive, mas suas intuições, vindas de ângulos diferentes, intrigavam Poirot. Ele reconhecia que, como um espelho, a verdade refletia diferentes perspectivas, mas ainda era a mesma. Catarina entregou a ele um recorte de jornal, uma peça aparentemente trivial, mas que para Poirot se conectava ao quebra-cabeça maior. Seu olhar confirmava que, mesmo de ângulos distintos, eles estavam vendo a mesma verdade. Antes de partir, Catarina expressou sua exaustão. A tensão do mistério estava pesando sobre ela,
e suas palavras revelaram a urgência de encontrar um desfecho. Poirot assegurou-lhe que o fim estava próximo e que ela não poderia desistir agora. Havia algo nas entrelinhas de sua conversa, uma tensão palpável que apontava para a iminência de uma revelação crucial. O ambiente estava carregado de tensão enquanto Van Alden digeria a ideia de um encontro com Hercule Poirot. Com delicadeza, Poirot lançou uma bomba no ambiente. E se Derek Kettering, o principal suspeito e genro de Van Alden, não fosse o verdadeiro assassino? A proposta chocou tanto Van Alden quanto seu fiel secretário Knighton, mas Poirot sustentou sua teoria com a firmeza de alguém que viu além das evidências superficiais. Ele mencionou que conseguiu comprometer o álibi do enigmático Conde de La Roche, reacendendo a possibilidade de que o Conde pudesse estar envolvido. A revelação provocou uma mistura de incredulidade e esperança em Van Alden. Ele sempre desejou justiça, mas a ideia de que seu genro pudesse ser inocente mexia com algo mais profundo em seu espírito. Mesmo assim, as evidências contra Kettering eram esmagadoras, e Knighton não conseguiu esconder seu ceticismo. Ainda assim, Poirot explicou que havia uma lacuna crucial no caso: os rubis. Embora o Conde de La Roche tenha sido encontrado com joias falsas, isso não significava que ele não tivesse sido superado por outro conspirador. A ganância e a intriga podiam ter desenhado um quadro mais complexo do que inicialmente suposto. O detetive instou Van Alden a retornar ao sul da França com ele para investigar mais a fundo. A princípio relutante, o milionário cedeu ao apelo de Poirot, reconhecendo a importância de chegar à verdade, independentemente de onde ela pudesse levar. A menção do trem azul, o mesmo cenário do crime, trouxe uma aura de destino e tensão ao plano. Enquanto Poirot se preparava para a próxima etapa, seu sorriso enigmático sugeria que ele estava a apenas um passo de desvendar os segredos sombrios que envolviam o caso. Para Van Alden, porém, a jornada prometia não apenas respostas, mas também a chance de confrontar os demônios de perda e dúvida que o perseguiam desde o assassinato de sua filha. O renomado Trem Azul, conhecido como o Trem dos Milionários, cortava as paisagens sinuosas da França com sua habitual elegância e velocidade. A bordo, Hercule Poirot, Van Alden e Knighton compartilhavam um silêncio carregado, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Para Van Alden, a viagem evocava lembranças dolorosas, um eco constante do momento em que sua filha Ruth havia sido brutalmente assassinada. Poirot, contudo, parecia motivado por algo mais. Ele observava cada detalhe com a precisão de um maestro preparando sua próxima sinfonia. Ao chegar à Gare de Lyon, uma repentina epifania o acometeu. Sua mente, como engrenagens ajustadas com perfeição, detectou algo que havia passado despercebido. Com uma energia febril, ele instou os outros a desembarcarem, mas um contratempo burocrático os atrasou, forçando-os a retornar ao trem em movimento, enquanto o próprio detetive se repreendia por um raro lapso de julgamento. Durante a jornada, a tensão se intensificou. Poirot insistiu que os três permanecessem acordados no compartimento de Van Alden, um pedido incomum que alimentou a desconfiança do milionário. Apesar disso, todos cederam ao plano do detetive, mesmo que ele se recusasse a revelar completamente seus pensamentos. O ambiente era denso, repleto de um suspense quase palpável. Poirot, inquieto, inspecionava portas e janelas, como se pressentisse algo iminente. Quando o trem finalmente chegou a Lyon, o momento se tornou sombrio para Van Alden. Ele revivia os horrores do passado, imaginando a cronologia exata do assassinato de Ruth. Mas, em vez de confirmar a saída de um homem, como antes suspeitado, Poirot surpreendeu a todos com uma nova hipótese. O culpado poderia ser uma mulher.
Ele lembrou que uma figura jovem, trajando um casaco e boné, havia sido vista saindo para esticar as pernas na estação. Essa figura, segundo Poirot, não era um jovem, mas uma mulher disfarçada. A revelação alcançou seu clímax quando Poirot revelou a identidade da mulher. Kitty Kidd, mais conhecida por Van Alden como Ada Mason, uma figura diretamente ligada ao mistério. Mas o golpe final veio de maneira dramática. Poirot confrontou Knighton com uma acusação inesperada, oferecendo-lhe um cigarro de seu próprio estojo, perdido quando ele embarcou no trem. Com sua postura característica e palavras precisas, Poirot desmascarou Knighton, revelando sua verdadeira identidade, Monsieur le Marquis, o homem que as autoridades francesas procuravam urgentemente. A tensão atingiu o ápice quando Poirot informou que a polícia aguardava no compartimento ao lado, pronta para agir. O silêncio que se seguiu era denso, carregado com a certeza de que a verdade estava finalmente à vista, e o enigma do trem azul estava prestes a ser resolvido de forma magistral. Sentado à mesa no luxuoso negresco, Hercule Poirot encarava Van Alden com um sorriso tranquilo, enquanto o milionário, aliviado, mas confuso, buscava respostas para os mistérios que envolviam o assassinato de sua filha. Poirot iniciou sua narrativa, revelando como pequenos detalhes aparentemente insignificantes levaram à solução de um crime tão engenhoso quanto cruel. Tudo começou com a intrigante questão do rosto desfigurado da vítima, um detalhe que imediatamente levantava dúvidas sobre identidade. No entanto, a confirmação de Katharina Gray sobre a identidade de Ruth Catherine parecia incontestável, afastando essa linha de investigação. Poirot então voltou sua atenção para Ada Mason, a enigmática criada de Ruth. Pequenas inconsistências em suas declarações, como o improvável presente de um estojo de cigarro dado por Ruth a Derek, despertaram a suspeita de Poirot. Mais ainda, o curto período de serviço da criada com Ruth indicava algo suspeito. A grande virada veio quando Poirot começou a desconfiar de Richard Knighton, o fiel secretário de Van Alden. Pequenos detalhes, como a coincidência de iniciais entre Knighton e o estojo de cigarro encontrado no trem, começaram a se somar. Poirot formulou uma teoria ousada. E se Knighton e Ada Mason estivessem trabalhando juntos? Sua cumplicidade explicaria as lacunas e os desvios no caso. Mais revelador ainda foi o fato de que Knighton havia assumido sua posição de confiança apenas 2 meses antes, o mesmo período em que Ada Mason começou a trabalhar para Ruth. A engenhosidade do plano tornou-se clara quando Poirot revelou que não havia homem no trem na Gare de Lyon, como Ada Mason havia afirmado. Ela mesma, disfarçada com as roupas de Ruth, encenou uma presença que enganou tanto o condutor quanto testemunhas como Katharina Gray. Para esconder a troca, Ada desfigurou o rosto de Ruth, assegurando que ninguém reconhecesse a verdadeira identidade da vítima. O momento do crime foi igualmente elaborado. Knighton entrou no trem disfarçado e matou Ruth com precisão, enquanto Ada criava o cenário perfeito para desviar suspeitas. Juntos, transferiram o corpo para o compartimento ao lado, e Ada, agora disfarçada de um jovem, desceu em Lyon para desaparecer na multidão. A audácia e precisão do plano eram marcas inconfundíveis de um mestre do crime. O notório Marquis, a verdadeira identidade de Knighton. Poirot prosseguiu explicando como sua investigação o levou a desmascarar Knighton, desde seu suposto ferimento de guerra até seu envolvimento em outros roubos de joias. Cada detalhe cuidadosamente analisado expunha o caráter duplo do secretário. Ele também revelou como Katharina Gray, guiada por uma intuição quase sobrenatural, contribuiu para desvendar a verdade, fingindo interesse em Knighton enquanto compartilhava informações cruciais com Poirot. No final, o golpe de mestre de Poirot foi sua habilidade de conectar todos os pontos, desde o roubo das joias até o assassinato, desmontando um plano quase perfeito.
Van Aldin, emocionado, expressou sua gratidão ao detetive, reconhecendo a genialidade do trabalho de Poirot. Enquanto isso, o próprio detetive, com modéstia teatral, deixou claro que, embora apenas Hercule Poirot, ele havia feito jus à sua reputação de grande homem. Hercule Poirot estava sentado no terraço, ao lado de Lennox Tamplin. Ele havia acabado de narrar, com detalhes, os eventos que levaram à resolução do caso, uma história cheia de intrigas, traições e reviravoltas. Lennox ouviu atentamente, seus olhos sérios e sobrancelhas franzidas, enquanto processava cada revelação. Quando ele terminou, houve um silêncio pesado entre os dois. Lennox quebrou o momento, refletindo sobre Derek, o homem que ela amava de maneira silenciosa, mas profunda. Sua partida para St. Mary Mead, em busca de Catarina, foi como uma confirmação de algo que ela já sabia, mas não queria aceitar. Ela se culpava por não ter percebido antes, por ter acreditado que Catarina pudesse estar interessada em Knighton. Havia uma melancolia em suas palavras, mas também uma aceitação resignada. Poirot confortou-a. Ele reconheceu a coragem de Lennox, enfatizando que sua intuição sobre o crime, a ideia de que o assassino poderia não estar no trem, foi o que lhe abriu os olhos para a solução. Isso deu a Lennox um pequeno alívio, uma sensação de que, de alguma forma, ela havia contribuído para a justiça. Enquanto conversavam, o som distante de um apito de trem rompeu o silêncio. Lennox comentou sobre a inevitabilidade dos trens, como eles continuavam suas jornadas implacavelmente, indiferentes às tragédias humanas que se desenrolavam em suas estações e vagões. Poirot, com sua perspectiva filosófica, comparou a vida a um trem, sempre seguindo em frente, sempre chegando ao seu destino, mesmo quando o caminho parecia incerto. No entanto, ele deixou Lennox com uma mensagem de esperança, garantindo que, apesar da dor do presente, o destino traria algo bom. E assim, com o Mediterrâneo como testemunha e o som do trem ecoando ao longe, a história chegou ao fim, deixando no ar uma sensação de fechamento e renovação. Obrigado por acompanhar mais este mistério até o final. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum caso intrigante da rainha do crime. Agora me diga nos comentários, você conseguiu desvendar o assassino antes de Poirot? O que achou desse caso cheio de reviravoltas? Compartilhe este vídeo com outros fãs de Agatha Christie. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias incríveis para vocês. Se você quer assistir aos mistérios antes de todo mundo e ajudar a escolher os próximos vídeos do canal, torne-se um mestre do suspense. Clique no botão Seja Membro aqui abaixo e faça parte da nossa sociedade secreta do mistério. Nos vemos no próximo caso. Até lá!